Boa noite, meus caros. Estamos iniciando a nossa 13ª aula do curso de Parte Geral de Direito Penal. Nós vamos tratar hoje do tipo doloso. Meus caros, primeiramente vamos trazer uma definição de dolo e vamos utilizar a definição utilizada pelo livro do Rogério Greco, que é a nossa doutrina base do curso. Ele diz que o dolo é a vontade e consciência dirigidas a realizar a conduta prevista no tipo penal incriminador. Quer dizer, nós temos aqui dois elementos. Um é um elemento intelectual e um outro é um elemento volitivo, quer dizer, a vontade, e o outro é a consciência. A consciência pode ser chamada também de elemento intelectual, quer dizer, o sujeito deve ter o saber, a ciência de que pratica aquela determinada conduta descrita no tipo penal em todos os seus caracteres. Se por acaso ele cometer um equívoco sobre um elementar do tipo, esse equívoco é chamado de erro de tipo. Desculpe, nós teremos ainda uma aula sobre erro de tipo. Mas já podemos adiantar que o erro de tipo se desdobra em vencível quando exclui o dolo e invencível quando exclui o dolo e a culpa. O erro vencível também é chamado de inexcusável e o invencível é chamado de excusável. O que seria um erro sobre uma elementar do tipo, já adiantando aqui um pouco do conteúdo da nossa aula sobre erro de tipo? Por exemplo, o artigo 155 do Código Penal, que traz ali subtrair coisa alheia móvel. Se o sujeito subtrai acreditando estar subtraindo uma coisa dele mesmo, quer dizer, acreditando estar pegando uma coisa dele mesmo. Por exemplo, tem dois celulares em cima da mesa, os dois brancos, e o sujeito distraído pega o celular que não é dele, né, e deixa o dele na mesa. Quer dizer, ele subtraiu uma coisa alheia móvel, mas acreditando que a coisa era dele, quer dizer, que ele estava pegando um objeto dele. Então, quer dizer, como é uma distração que qualquer um pode cometer, quer dizer, que se ele tivesse um pouco de atenção, ele poderia não cometer esse erro. Então, é um erro de tipo vencível, quer dizer, ele poderia perfeitamente não ter cometido esse erro. E como é um erro de tipo vencível, ele exclui apenas o dolo. Mas na hipótese, por exemplo, do furto, onde não há modalidade culposa, acaba se excluindo inteiramente o crime. Quer dizer, o sujeito subtraiu uma coisa ali móvel, mas achava que era dele. Cometeu um erro vencível, em face das circunstâncias que eu narrei. Quer dizer, dois celulares brancos em cima da mesa. Ou em face da incidência do erro de tipo, houve a exclusão do dolo. E havendo a exclusão do dolo, como o furto não admite a modalidade culposa, houve a exclusão do crime. Só adiantando um pouco aqui o conteúdo sobre erro de tipo. O erro de tipo ele repousa, sobretudo, na imaginação do agente. Ele imagina uma situação diversa da que realmente existe. Quer dizer, no caso que eu narrei, ele imaginou que o celular era dele, quando no plano da realidade o celular não era dele, mas era de outra pessoa. É um elemento essencial do erro de tipo. Note que regredindo um pouco agora a questão do dolo, dos dois elementos do dolo, quer dizer, o elemento intelectual e o elemento volitivo. É necessário apontar que essa consciência a que eu me referi não é a consciência, por exemplo, do sujeito que vai cometer um crime de furto e pensa, poxa, eu vou aqui dirigir a minha vontade finalisticamente no sentido de infringir o artigo 155 do Código Penal
com a qualificadora descrita no parágrafo tal, e etc, etc. Não é necessário o conhecimento, é prescindível, na verdade, o conhecimento do enquadramento penal daquela conduta por parte do agente. É necessário somente que ele conheça que ele tenha conhecimento da situação social objetiva. Quer dizer, eu quero subtrair um bem e eu subtraio esse bem. Esse tipo de consciência é suficiente. Não é necessário que o sujeito tenha consciência dos detalhes técnicos jurídicos para que se possa falar em dolo. Meus caros, quanto às teorias do dolo, nós temos 4 teorias. 2 são adotadas pelo Código Penal e outras 2 não são adotadas, que eu vou trazer só a título de enriquecimento do conhecimento jurídico de vocês. As 2 adotadas pelo Código Penal são a teoria da vontade e a teoria do assentimento. A teoria da vontade se consubstancia basicamente no querer livre e consciente do agente. Quer dizer, ali ele não sofreu nenhum tipo de coação, não há nenhuma espécie de vício na vontade dele, e ele livremente e no pleno gozo das suas faculdades mentais quer praticar aquela determinada conduta típica, quer cometer o furto, quer cometer o roubo, quer matar alguém, quer cometer o estelionato, quer vender droga, né? Essa seria a teoria da vontade, que ali é a mais intuitiva, né? Quando se fala de dolo, é que a primeira coisa que vem à mente. E há também a teoria do assentimento. Notem que nós já tratamos desses temas em aulas anteriores, tratando sobre outros assuntos, como princípios, etc. Mas essas repetições, como eu já disse, são salutares, porque se trata de conceitos essenciais de direito penal. Pela teoria do assentimento, o sujeito assume o risco da produção daquele resultado. É como eu narrei para vocês, aquele sujeito que vai praticar um racha ali, em uma rua movimentada, e ele está pouco ligando se ele vai atropelar alguém, se algum carro vai ter que desviar, se ele vai dar uma fechada e o carro da pessoa do lado vai capotar e alguém vai morrer. Ele está praticando uma conduta e assumindo os riscos e está pouco se importando com a produção desse resultado. É a chamada teoria do assentimento, que vale dizer, caracteriza o chamado dolo eventual. Quanto às teorias não adotadas pelo Código Penal, estou com a boca um pouco seca aqui. Graças a Deus, pude jantar hoje fartamente, acompanhado de algumas taças de vinho. Então, pode ser que eu esteja um pouco desidratado aqui em função do álcool, por isso a necessidade de beber água constantemente. Retomando, quanto às teorias não adotadas pelo Código Penal, nós podemos apontar a teoria da representação, que consiste numa mera antevisão do resultado. Quer dizer, se o sujeito indo praticar uma conduta, se ele meramente pudesse antever que poderia surgir um resultado lesivo, isso aí já configuraria o dolo do agente, essa mera antevisão do resultado, essa mera previsão do resultado, esse mero conceber a possibilidade do resultado lesivo. E outra teoria é a teoria da probabilidade, que está calcada em dados estatísticos. Quer dizer, se com o comportamento, aquele determinado comportamento existiu uma boa probabilidade estatística, quer dizer, da produção de resultado, quer dizer, o sujeito ali eu estou trafegando aqui, o limite da via é 80 por hora, vou trafegar aqui a 120. Bom, eu trafegando a 120 eu tenho 80% de chance de matar alguém. Isso aí já configuraria o dolo pela teoria da probabilidade, né? Essas 2 teorias não são adotadas pelo Código Penal. A teoria da representação, que é a mera antevisão do resultado, e a teoria da probabilidade, que está calcada nos dados estatísticos, né?
Teorias adotadas pelo Código Penal. Teoria da vontade, que é o querer livre e consciente na prática da conduta tipificada. E a teoria do assentimento, que é a assunção do risco da produção do resultado. Quanto às espécies de dolo, podemos subdividir em dolo direto e em dolo indireto. O dolo direto, por sua vez, se desdobra em dolo direto de primeiro grau e dolo direto de segundo grau. O dolo direto de primeiro grau diz respeito ao fim proposto, ao resultado proposto pelo agente. E o dolo direto de segundo grau diz respeito aos efeitos colaterais. Aqui um exemplo para visualização. Vamos supor que alguém queira matar o presidente da República, né? Queira matar a Dilma Rousseff. E aí ele pega e bota uma bomba dentro do palanque da Dilma Rousseff no momento em que ela vai proferir um discurso. E ali em torno da Dilma Rousseff estão diversos assessores, ali de repente o ministro de Estado. E ele sabe que aquela bomba vai explodir e que aquela bomba vai matar quem tiver em volta. E vai matar também os assessores, né? O objetivo dele é matar a Dilma. Se matar os assessores é um efeito colateral ali. E para fazer um omelete tem que quebrar alguns ovos, né? Isso seria o dolo direto de segundo grau. Uma outra espécie de dolo dentro dessa subdivisão de direto e indireto é o dolo indireto, né? E o dolo indireto se desdobra em dolo alternativo e em dolo eventual. O dolo eventual a gente já tratou, que é aquela mera assunção do risco, né? Da produção do resultado. E o dolo alternativo ele tem duas dimensões, a dimensão objetiva e a dimensão subjetiva. Bom, o dolo alternativo, em sua dimensão objetiva, diz respeito à alternatividade de resultados. Quer dizer, vamos supor que um sujeito se defronta com o seu desafeto, e aí ele pega um pedaço de madeira e começa ou melhor dizendo, melhor formulando um exemplo, ele se defronta com o seu desafeto e ele pega uma pedra e lança essa pedra em direção ao sujeito, mirando na cabeça do cidadão. E para ele vai ser lucro, tanto se ele ferir o sujeito, quer dizer, causar uma lesão corporal, quanto se ele matar o sujeito. Ele aceita e quer esses dois resultados, né? Esse é o chamado dolo alternativo quanto ao resultado. O dolo alternativo, na sua dimensão subjetiva, diz respeito às pessoas. E aqui, aproveitando o mesmo exemplo, vamos supor que um determinado cidadão esteja ali no buraco do tatu, na parte de cima ali da pista, num dia de domingo, em que o eixão está fechado, e ele vê passeando ali de bicicleta dois de seus desafetos, né? Ele vai e pega um pedaço de calçada solto, que tem muito ali na rodoviária, um resto de obra inacabado que sempre tem ali. E bem na hora que os dois estão passando, ele pega e solta aquela pedra de cima para baixo, né? Aproveitando o efeito da gravidade. E para ele tanto faz, se essa pedra atingir um ou outro, se cair na cabeça de um ou outro, o que acontecer para ele ali tá ótimo, porque ele vai ferir um dos dois desafetos dele. Essa seria a alternatividade subjetiva, que diz respeito às pessoas. Desculpa. Outras questões aqui quanto ao dolo, meus caros. O dolo subsequente ele não é admitido no direito penal. O dolo subsequente diz respeito a uma aprovação retroativa. Quer dizer, o sujeito não tinha o dolo de praticar determinada conduta, de produzir determinado resultado, mas o resultado foi produzido, e depois que o resultado foi produzido, não intencionalmente, o sujeito fala: ah, tá ótimo, eu queria isso mesmo, dane-se. Isso aí não é considerado dolo no direito brasileiro, né? Essa aprovação retroativa, chamado de dolo subsequente, não é admitido.
um desdobramento doutrinário que fala em desdobramento doutrinário do dolo, que traz uma divisão entre dolo específico e dolo genérico. O dolo genérico seria o dolo já explicado, quer dizer, a vontade de praticar aquela conduta descrita no tipo penal. E o dolo específico seria um especial fim de agir, né? Como ali na extorsão mediante sequestro, quer dizer, é sequestrar a pessoa para obter uma vantagem de caráter econômico, ali, uma vantagem patrimonial. Quer dizer, há um especial fim de agir. Além do dolo de sequestrar, o sujeito ainda quer uma vantagem patrimonial, é chamado de dolo específico. Uma outra hipótese aqui também abordada pela doutrina é o chamado dolo geral, que está intimamente ligado ao erro sucessivo. Quer dizer, seria a produção de um resultado por via diversa da querida pelo agente, mas dizendo respeito ao resultado querido pelo agente. Aqui podemos pensar, por exemplo, um marido ciumento, né? Sujeito possessivo, ele pega e mata a própria esposa, tenta matar a própria esposa, na verdade, acredita que a matou, ele enrola ali o corpo da esposa num lençol, num tapete e joga no rio, né? Joga no Lago Paranoá, achando que está simplesmente dispensando o cadáver, né? Quando na verdade a esposa dele ainda estava viva ali dentro daquele invólucro, né? Ali enrolada ali no tapete, no saco, no que seja. Ela ainda estava viva e morreu em função do afogamento. Quer dizer, isso é absolutamente irrelevante para o direito penal. O sujeito quis matar a mulher, não matou ali pelo meio que ele quis, sei lá, esganadura, ali, asfixia, seja o que for, mas matou a mulher por meio ali, matou a mulher afogada, né? Jogou a mulher viva, enrolada ali em alguma coisa e ela se afogou e morreu. Então o sujeito vai responder por homicídio da mesma maneira. Bom, meus caros, concluímos aqui a aula sobre dolo. Espero que eu não tenha me atrapalhado muito nas explicações. Quaisquer dúvidas estou à disposição. Muito obrigado pela atenção. Boa noite a todos.